Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de partilha e também meditação da Palavra de Deus. E que alegria poder contar com a sua presença, amiga e fraterna, sempre nos acompanhando através desse nosso canal de YouTube. Hoje chegamos então a essa sexta-feira, dia 2 de março de 2018, a primeira sexta-feira do mês de março. E queremos então pedir ao Sagrado Coração de Jesus que faça do nosso coração semelhante ao dele. E assim então vamos tomar a palavra de Deus proposta para essa nossa liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43, depois de 45 a 46, que vai nos narrar o seguinte: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar para pisar as uvas e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a uns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou seus servos aos agricultores para receber os seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhes o próprio filho, pensando: a meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomemos posse de suas heranças. Então agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam: dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entregarão frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta é a que se tornou a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos? Por isso vos digo, o reino do céu vos será tirado e entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e entenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o tinham na conta de profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos então a essa sexta-feira, a primeira do mês de março, onde então somos convidados, através também da devoção do Sagrado Coração de Jesus, a pedir ao Senhor que nos ajude a conformar o nosso coração semelhante ao coração dele. E como é o coração de Jesus? É misericordioso, é amor, é ternura. E são essas virtudes que nós então somos chamados a poder vivenciar. Mas, para que isso então se concretize na nossa vida, faz-se necessário então vencer o pecado, vencer tudo aquilo que está contra os valores do projeto de Deus e que porventura nós trazemos à nossa vida. E as leituras de hoje, ela então nos ajudam nesse sentido. Inicio hoje a nossa reflexão tomando a primeira leitura, que nos fala, a primeira leitura de hoje, tão conhecida por cada um de nós, conta-nos então a história de José do Egito juntamente aos seus irmãos. E ali então, nós temos José que era invejado por seus irmãos. E assim então, certo dia, os irmãos de José vão apacentar as ovelhas, cuidar da terra, e ali então, o pai deles envia José para que pudesse então levar alimento para os seus irmãos. E ao se aproximar então ali José dos seus irmãos, eles então observam ele e diz: lá vem o sonhador. E o que eles fazem? Tramam a morte do próprio irmão. Só que Rubens, um dos irmãos, vai então tentar impedir de que isso então aconteça. E ele então sugere que o seu irmão José seja lançado numa cisterna que está vazia, sem água,
ali próximo ao local onde eles estavam. E é acolhido então por todos essa proposta. E assim, eles novamente então avistam mercadores madianitas que vêm então passando e tramam então vender o seu irmão como escravo. E assim o fazem. E assim, depois, ao retornar para casa, dizem para o seu pai que o seu irmão morreu. E Israel logo então entra em pranto, porque José era um filho amado de Israel. E assim então ele entra em pranto, choro, e aquilo então logo começa a mexer com os irmãos José, que então se arrependem, mas que mesmo assim mantém-se oculto aquilo que fizeram contra o seu próprio irmão, dizendo que ele havia sido morto. Onde ali pegaram a parte das vestes, da túnica, a qual então os irmãos tanto invejavam, manchando de sangue, dizendo que um animal feroz tinha devorado ele. E assim então, meus queridos amados irmãos, podemos olhar o tipo de atitude dos irmãos de José, os filhos de Israel, que então deixam-se, de fato, ali crescer, remoer aquela raiva, aquela inveja, que vai crescendo então dentro deles, se transformando num sentimento tão ruim a ponto de querer tirar a própria vida do irmão. Então é um exemplo para nós daquilo que não deve ser seguido. Quando, porventura, se existe dentro de nós algum tipo desse sentimento, é preciso então aniquilar, é preciso então se libertar disso. Não podemos permitir que isso vá crescendo dentro de nós, porque, assim como os irmãos de José, isso também pode nos levar a atentar contra a vida do nosso irmão. E pegando o gancho com a campanha da fraternidade deste ano, cujo lema vai nos dizer: em Cristo somos todos irmãos. Somos irmãos em Cristo, portanto não devemos atentar contra a vida do próximo, nem jamais, principalmente contra o irmão de sangue. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso se libertar desse tipo de sentimento, porque depois nós vamos então ver mais adiante que o remorso vai tomando conta dentro deles, eles já não têm mais paz. E assim também é na nossa vida, se nós então não resolvemos uma situação que porventura num relacionamento ficou mal resolvido, de ciúmes, inveja, tudo isso é ruim, é mal. É preciso, de fato, fazer com que todo esse mal seja aniquilado da nossa vida, para que assim nós possamos, de coração aberto, viver a vontade de Deus, que é o amor, a solidariedade, a irmandade. E assim o salmista de hoje então nos convida a jamais nos esquecer das maravilhas que Deus opera na vida de cada um de nós. Esse Deus de amor, esse Deus de bondade, esse Deus de misericórdia, esse Deus que ama a cada um de nós. E a prova do amor desse Deus está na encarnação do seu próprio Filho, que assume a nossa condição humana, se faz um de nós. E esse Filho do Pai, que nós vemos no Evangelho de hoje, Jesus Cristo, que então mais uma vez está em conflito com as autoridades religiosas, os líderes religiosos da sua época. E Jesus conta para eles uma parábola, narrando sobre um proprietário da vinha que planta uma vinha, constrói uma torre de vigia e arrenda essa vinha. E assim então, chegado o tempo da colheita, ele envia seus servos para que possam receber a parte que lhe pertence, que lhe é de direito. E o que eles fazem? Eles matam, espancam, um a um, porque estão imbuídos do seu próprio interesse, ou seja, querem de todas as formas aniquilar todos aqueles que se opõem aos seus projetos, que muitas vezes são projetos de morte. E o mundo de hoje não é diferente. Quantos projetos de morte nós temos aí? Basta ver constantemente que muitas vezes, na calada da noite, tenta-se aprovar leis que favorecem a morte, que vão contra a vida. Então é preciso estar atento
É preciso ser sinal de contradição nesse mundo, para que nós possamos então lutar pela vida. A vida deve ser preservada, seja de quem for. E assim então, na segunda vez, novamente o proprietário manda mais servos em maior quantidade agora, e eles fazem a mesma coisa. Enfim, o dono da vinha envia o seu próprio filho. E o que eles fazem? Olham para o filho e dizem: olha, este é o herdeiro, vamos então matá-lo e ficar com a sua herança. E assim o fazem. Meus queridos amados irmãos, o mal, quando alimentado na nossa vida, nos leva então a ter atitudes que nós podemos presenciar nos dias de hoje. Atitudes que são irreconhecíveis do ser humano. E tudo isso por quê? Porque nós não olhamos e não conseguimos então identificar esse tipo de atitude em nós, que começa tão pequeno. Às vezes com ciúme ou inveja. E na primeira oportunidade que tem, você então trama contra o seu irmão, faz algum mal para ele, inventa uma calúnia, e aquilo gera fofoca, aquilo também gera violência, porque violência, quando a campanha da fraternidade nos atenta, não é somente agressão física, mas também com palavras. E quantas vezes nós atentamos, violentamos nossos irmãos com palavras. Então é preciso, nessa quaresma também, reeducar a nossa língua, para que nós possamos então proclamar coisas boas, coisas que edificam, e não coisas que destroem, que matam, que aniquilam a vida do irmão. E voltando para o Evangelho, nós sabemos muito bem que o proprietário dessa vinha é o Pai. Ele então que envia seus servos, ou seja, os profetas, que vieram anteceder o Jesus Cristo, para poder então ali colher os frutos. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que nós possamos produzir frutos. Frutos de amor, de bondade, de ternura, e não de egoísmo, de orgulho, autossuficiência, isso não. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos então acolher o apelo das leituras de hoje, que nos convida então a poder exterminar todo tipo de mal que porventura possa fazer presente na nossa vida, para que ele assim não cresça em nós, e que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos de irmãos, como somos em Cristo, para que possamos gerar, construir a paz tão sonhada por cada um de nós. Mas essa paz é fruto da justiça e do amor. Que o Senhor então nos ajude a percorrer esse itinerário quaresmal, pisando, buscando uma verdadeira e autêntica conversão, para que no final dessa nossa peregrinação nós possamos colher os frutos do homem e da mulher nova, a qual o Senhor quer construir na vida de cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força e Maria, nossa Mãe, interceda por cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal. Que alegria poder então contar com a sua presença amiga e fraterna em cada vídeo. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, antes de finalizar esse vídeo, por favor, clique aqui embaixo em inscrever-se e venha também fazer parte dessa família. Ajude-nos a divulgar esse canal, esse vídeo, para que o Evangelho do Senhor possa alcançar os corações de tantos irmãos que estão aí deixando-se conduzir pela mentalidade, pela cultura de morte que está na nossa sociedade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria de Nazaré, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.